Olá a todos vocês do Sobreviver, sejam bem-vindos ao nosso canal e é claro que esse ano, mais do que nunca, a gente teve que se adaptar à pandemia e se adaptar aos sistemas virtuais. Então, para não deixarmos o setembro passar em branco, vamos fazer uma campanha Setembro Amarelo, trazendo para vocês aí nomes, personalidades, sobreviventes, profissionais e todos aqueles que de alguma forma se interessam e compartilham do nosso interesse pela temática do suicídio e um pouco além da saúde mental. Falando em saúde mental, a gente não podia deixar de pensar no idealizador da campanha Janeiro Branco em prol da saúde mental, Leonardo Abraão. Ele está aqui conosco hoje. Eu gostaria muito de agradecer a prontidão com que ele acolheu o nosso convite, a disponibilidade dele em falar sobre o assunto, e vou convidá-lo a se apresentar aí para vocês. Seja bem-vindo ao Sobreviver, Leonardo. Fique à vontade. Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo que, junto com você, está fazendo esse trabalho tão importante, tão bonito. Um trabalho de psicoeducação, que é a própria... É a maior necessidade, para mim, é a maior necessidade da humanidade hoje. A gente não precisa de... A gente já tem asfalto, a gente já tem tecnologias, a gente já tem smartphone, tem robô, a gente tem tudo em termos materiais, mas em termos subjetivos nós somos tão ainda precários de informação, de orientação, né, de ensinamentos e aprendizagens. A gente vai descobrindo a subjetividade na marra, no dia a dia, sozinhos, como cegos, trombando uns com os outros. Mas psicoeducação, que é a educação sobre a subjetividade humana, não existe. Né? Ninguém nunca teve aulas de educação sentimental. Nos anos 80, a Paula Toller, do grupo Kid Abelha, tinha uma música, Educação Sentimental. A música chamava Educação Sentimental. Mas era uma música. Né? Não falava sobre educação sentimental, mas era uma música falando sobre amor. Mas ninguém teve educação sentimental, emocional, educação psicológica nas escolas, no trabalho, nas igrejas. Pelo contrário, tem a deseducação, desinformação. Então, é importante a gente estar aqui. Parabéns pelo trabalho da iniciativa Sobreviver, pelo espaço que vocês estão criando. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz em pensar que as pessoas vão enxergando o que a gente está fazendo. Né? Já são 7 anos de campanha Janeiro Branco. A gente está cavucando, ampliando, abrindo espaço para chegar nisso, o tempo inteiro fazer isso. Psicoeducação 24 horas por dia. Fala um pouquinho para a gente da sua motivação em criar o Janeiro Branco, se você tem planos para expandir, ela já tem, né, uma proporcionalidade bem bacana, mas quais são os seus objetivos, seus próximos passos, e quando você pensou em criar, se você tinha dimensão de como ela ia se estender até hoje? Carol, quando me perguntam quais são agora os próximos passos do Janeiro Branco, os meus objetivos com o Janeiro Branco, a primeira coisa que eu tenho que responder é que o Janeiro Branco, ele ganhou vida própria. Ele ganhou vida própria, tornou-se uma iniciativa, um projeto, um movimento, uma campanha autônoma, o projeto autônomo, caminha por si mesmo. E aí é como filhos e filhas, aquela coisa que dizem, né, que filhos e filhas são flechas que nós arremessamos ao mundo. Depois que você solta a flecha, o destino é da flecha, né? Então a campanha está crescendo cada ano que passa, mais cidades, mais municípios, mais estados virando lei Janeiro Branco, dedicando oficialmente o mês de janeiro à saúde mental, mais países abraçando também a campanha Janeiro Branco. Então, o que o Janeiro Branco vai desenvolver, propor ainda, tem muito de autônomo nisso. De repente, um cineasta resolve fazer um filme sobre saúde mental em nome de Janeiro Branco, que eu nem sei. Né? De repente, um grupo esportivo. Então, muitas coisas podem acontecer dentro dessa proposta de autonomia. E todo pai saudável quer ver filhos autônomos, sem ter que ficar com aquele cordão umbilical para sempre. Então, a campanha tem que quer que ela vá. E ela já está indo. Agora, uma das características da campanha é que ela é plural, ela é múltipla, ela é diversa. Todo mundo pode iniciar uma célula, todo mundo pode iniciar um núcleo de trabalho de psicoeducação e de geração de saúde mental na sua vida e nas vidas dos outros. Em torno de mim sempre vai ter um núcleo, mas você pode iniciar um núcleo aí. A gente acabou de falar, antes de entrarmos no ar, que em São Paulo tem muitas iniciativas do Janeiro Branco. São muitos núcleos autônomos, né? Muitas células autônomas. E isso em todo o país. Então, todo mundo pode iniciar um projeto de
proliferação, divulgação, disseminação, difusão de ideias e propósitos sobre saúde mental em nome de Janeiro Branco, desde que seja de maneira laica, humanista, progressista, vinculado aos direitos humanos, vinculado aos direitos sociais, de forma vinculada ao aprofundamento e amadurecimento da democracia, de forma científica, ou de profissional, forma, independente da área, né? De forma multiprofissional, transdisciplinar, né? De forma inclusiva, social, voluntária, gratuita, solidária. Se respeitar esses valores democráticos, progressistas, humanistas, solidários, sociais, inclusivos, né? Se respeitar todos esses valores que enriquecem a iniciativa, tem total liberdade para fazer e acontecer uma cultura da saúde mental. Agora, se começar a misturar com coisas que não tem nada a ver com uma cultura da saúde mental, se começar a caminhar por caminhos do fundamentalismo religioso ou por caminhos, né, que agridem a proposta original, aí eu intervenho. De forma legítima, né? Existem muitas garantias para que eu possa intervir em defesa da proposta original, que é democrática, laica, progressista, humanista, solidária, democrática, etc. Tem muitas formas de eu intervir. Mas eu espero que a campanha se multiplique. Comigo, o meu núcleo, que é apenas um dos núcleos de ação e de possibilidades do Janeiro Branco, eu tenho muitos projetos ainda para o Janeiro Branco. Por exemplo, o Instituto Janeiro Branco, que foi fundado. Existe o Instituto Janeiro Branco com CNPJ, com estatuto, registrado, tudo bonitinho. Totalmente inspirado numa iniciativa aí de São Paulo, o Instituto Ayrton Senna. O mundo inteiro conhece o Instituto Ayrton Senna, que é para promover uma educação mais inclusiva, mais oportunidades de educação para todo mundo. O Instituto Janeiro Branco trabalha com a perspectiva de mais saúde mental para todo mundo, mais oportunidades de saúde mental e psicoeducação para todo mundo. Então, a gente tem o estatuto, tem o CNPJ, tem o registro, tem o presidente, que sou eu, a vice-presidente do Instituto, que é a Valéria, tem tudo bonitinho. Tem o corpo, né, do Instituto. Oi? Tem um corpo todo elaborado para o Instituto. Estrutura jurídica, burocrática, para que a gente possa implementar. Por exemplo, muitas empresas privadas e muitas instituições públicas me procuram querendo fazer parcerias, doar recursos para a iniciativa do Janeiro Branco, e não tinha como. Doava para quem? Para onde ia botar os recursos doados solidariamente? Então, a gente criou o Instituto, tem o estatuto, tem a conta bancária, tem os processos de transparência, de utilização desses recursos, para que a gente possa firmar parcerias e avançar em projetos. Tem muito projeto aí. Eu vou te contar um que pode ser para daqui 20 anos. Fazer nascer a primeira faculdade Janeiro Branco de Psicologia do Brasil, por exemplo. Podemos vir a criar no futuro uma faculdade de psicologia para formar psicólogos engajados com a causa da saúde mental, fantástico, da psicoeducação social. É um exemplo. Podemos fundar, por meio do Instituto Janeiro Branco, clínicas sociais, clínicas solidárias em todo o país. Podemos fazer congressos online sobre psicoeducação. Então, tem muita coisa para acontecer ainda e eu estou encaminhando esses projetos. Bacana, dá até uma água na boca aí, ouvir projetos tão audaciosos e pensar o quanto as nossas universidades hoje, elas preparam a gente para lidar com saúde mental, mas elas não nos educam para a saúde mental, né? E aí entra um conflito muito grande. O Sobreviver, ele foi criado justamente por isso, por uma brecha que a gente conseguiu para falar sobre suicídio em âmbito universitário, acadêmico, para colegas de 60 na turma, porque a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso na faculdade, em momento nenhum da graduação. Então, a gente achou uma brecha. E eu estou vendo que você está se aproximando da temática do suicídio. Esse setembro você tem aí eventos que já foram feitos, mas tem muito mais eventos aí para contemplar esse mês de setembro de 2020. E eu vi, olha eu querendo ser polêmica, mas eu vi na sua rede uma crítica que você fez às campanhas de Setembro Amarelo. E a sua crítica eu achei muito pertinente, e foi ela que me deu o insight até de te chamar para esse bate-papo. Eu queria ouvir de ti.
eu ouvi a sua crítica sobre como essas campanhas estão acontecendo, como elas não alcançam o objetivo proposto, que é dessa psicoeducação da temática, né? E eu queria ouvir um pouquinho de ti, qual é a sua proposta nas campanhas e a sua crítica mesmo. Se você se sentir à vontade de falar. Sim, eu estou aí para isso. Só que agora, se prepare então. Vamos lá. Cara tapa aqui, vamos lá. É o seguinte, as pessoas entendem muito mal a expressão, a palavra crítico, o conceito crítica, e inclusive as pessoas falam assim, crítica construtiva, e tem gente falando, não existe crítica construtiva, não vou entrar na discussão etimológica da palavra crítica. Eu entendo que eu estou fazendo uma contribuição para o Setembro Amarelo, não nego a palavra crítica. Qual é a crítica que eu faço? Eu acho que o Setembro Amarelo é uma campanha fundamental, belíssima, importantíssima. É a irmã mais velha da campanha Janeiro Branco, né? O Setembro Amarelo ele já tem mais tempo de estrada, o Janeiro Branco é o irmão caçula, né? Mas o irmão caçula não é o Janeiro Branco, é o Léo, né? Sou eu que estou falando assim, gente, a gente fala em Setembro Amarelo, qual que é a crítica que eu faço? Ou a contribuição, a colocação que eu faço? O Setembro Amarelo, ele veio até aqui, contribuiu muito, colocou o tema da prevenção do suicídio em evidência. Olha só o que a gente está fazendo. Igual Outubro Rosa, com câncer de mama, Novembro Azul. Precisa, as campanhas são necessárias. Sim. A Organização Mundial de Saúde fala da importância das campanhas para chamar a atenção da humanidade para os temas, porque senão, por que você acha que os homens sabem hoje que é preciso fazer exame de toque de mama? Outubro Rosa. Por que você acha que as pessoas sabem que os homens precisam fazer o toque retal para ver como é que está a próstata? Novembro Azul. Então não vamos ter ilusão que não foram as escolas que nos ensinaram isso. Não foi no primeiro grau, não foi no segundo grau, não foi no ensino infantil, não foi no ensino médico. A gente aprendeu sobre câncer de mama, nem sobre próstata, sobre exame de toque, nada disso. Nem nas faculdades. E no nosso primeiro grupo da família mesmo, isso é muito debatido. Então, quem ensinou pra gente tudo isso, quem chamou a atenção da questão do câncer de mama, do câncer de próstata, do suicídio, saúde mental, são as campanhas. Tá? Não é nenhuma escola, não é nada disso, nem a mídia. Quem chamou a atenção da mídia foram as campanhas. Só que o Setembro Amarelo veio cumprindo esse papel belíssimo de chamar a atenção para o problema, né, do suicídio. Só que eu acho que ele estagnou num ponto, nos últimos anos, ele estagnou num ponto de ficar rodando igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo, em cima da tese, em cima da colocação, em cima do slogan e da estimulação de que falar é a melhor solução. Sim, falar é a melhor solução. Falar é a melhor opção. Sim. Só que precisamos avançar. Quando fala em falar a melhor solução, está tentando estimular a pessoa que sofre a desabafar, a procurar ajuda, a colocar para fora. E está dizendo para as pessoas que não sofrem para ouvirem. Ó, falar é a melhor solução. Você que está sofrendo, você precisa falar. E você que pode acolher, você precisa acolher. Beleza. Isso é óbvio, isso é ótimo, isso é importante. Parabéns, Setembro Amarelo, por ter estabelecido esse marco. Falar a melhor solução. Sim. Porém, eu penso que ficou estagnado nisso e é preciso dar um passo à frente. É preciso avançar. Caminhamos até aqui. Vamos agora avançar. Avançar na psicoeducação dos fatores de risco do suicídio. É preciso bater firme nisso. É preciso educar as pessoas, as instituições, sobre os fatores de risco. Na verdade, é olhar para a multilateralidade, para a multidimensionalidade de todo o processo. O Setembro Amarelo é um processo. Ele tem um lado que estimula as pessoas a falarem e a acolherem, mutuamente, mas, por um outro lado, ele tem um outro lado também. Ele precisa trabalhar melhor, precisa bater firme no processo de psicoeducação das pessoas a respeito do que são os fatores de risco de suicídio e quais são os fatores de proteção do suicídio. Porque não vai adiantar, então, é como um diamante multifacetado. A gente só está olhando para um lado, falar a melhor solução, mas tem que olhar para o outro lado do processo psicoeducativo. A gente tem que ensinar para as pessoas os fatores de risco são esses, que se relacionam com o suicídio. E os fatores de proteção são esses. Porque senão nós vamos ficar correndo em volta do rabo, enxugando gelo, só olhando para o lado da frente, falar a melhor solução, e não olhando para os outros lados, ensinando
que transtornos mentais estão relacionados a suicídios, que uso abusivo de substâncias psicoativas estão relacionados ao suicídio, que abusos físicos, abusos psicológicos estão relacionados a suicídios, que ausência de políticas públicas estão relacionados a suicídios, que precariedade social, falta de justiça social, abismos sociais, desigualdades sociais estão relacionados a suicídios, que preconceitos, violências simbólicas e concretas, como machismo, racismo, LGBTfobia, homofobia, transfobia, está tudo relacionado a suicídio. E eu estou colocando os fatores de risco, e eu estou usando uma palavra que eu acho muito importante, eu aprendi isso como professor. Eu estou dizendo o tempo inteiro, relacionados. Não estou dizendo que são causas, relacionados. Então, o alcoolismo está relacionado. Não estou dizendo que é causa A, causa B, e existe uma relação linear mecânica. Não. Está relacionado. Muitos casos de suicídios têm o agravamento, o adoecimento emocional da pessoa, que levou a pessoa ao desespero, ao desamparo, à desesperança e ao suicídio, tem o agravamento de uma condição caracterizada pelo alcoolismo. Em muitos dos casos, não em todos os casos. Tem nada a ver com o alcoolismo. Mas tem transtornos mentais. Tem casos que tem nada a ver com transtornos mentais, mas tem violências físicas na infância. Tem casos que tem nada a ver com violência física na infância, mas tem casos de impulsividade na personalidade. Então, são tantas coisas que nem a gente consegue apalpar, concretizar esses fatores. É por isso que a gente costuma dizer, o suicídio é multifatorial. Não adianta a gente buscar uma receita para entender o suicídio de determinada pessoa. Isso não vai ajudar em nada. E eu entendo quando você me traz a questão de, Carol, o Setembro Amarelo, como todas as campanhas, traz o assunto para debate, coloca o assunto na mesa, a gente convida a pessoa que está em sofrimento a falar, mas a gente não ensina as pessoas a ouvirem e o que fazer com essa escuta, né? Para não virar um depósito também de informações. E o Setembro Amarelo, assim, ele tem trazido ultimamente, principalmente em redes sociais, muita informação, né, Leonardo? Muita informação, informação jogada nas redes, informação jogada. Como que você acha que a gente pode transformar essa informação em conhecimento para atingir uma psicoeducação dessa população? Aí que os psicólogos, as psicólogas, os psiquiatras, os profissionais da saúde mental têm um papel fundamental. E mais do que um papel, tem uma missão, um dever social, uma responsabilidade social. Porque a vida é uma escola. E todo mundo é aluno e professor dessa escola. Ninguém nasce sabendo e ninguém morre sabendo tudo. É sempre um processo de aprendizado. Só que no meio desse processo de aprendizado, tem as pessoas que se qualificam para isso, tem as pessoas que treinam, que estudam, que se capacitam para isso. E se o negócio é comportamento humano, psicologia humana, subjetividade humana, o capacitado para isso é o psicólogo, é a psicóloga, é o psiquiatra, são, né, esses estudiosos. O sociólogo também. O sociólogo, o cientista social, porque ele entende de comportamento humano no contexto social, das relações sociais. Então a gente tem que trazer as pessoas que têm conhecimento técnico, conhecimento qualificado, competência técnica e competência intelectual para temperar, para qualificar essa discussão. Cabe a nós elevar o nível dessa discussão, qualificar essa discussão e falar, olha, gente, o negócio é o seguinte, em relação a suicídio, comportamento suicida e prevenção do suicídio, algumas ciências aqui já tem muita coisa para dizer. A suicidologia tem muita coisa para dizer, a psicologia, a antropologia, as ciências sociais, tem muita coisa para dizer. Então vamos ouvir o que os cientistas, o que os intelectuais, o que as pessoas que dedicaram a vida ao estudo desse objeto, desse fenômeno, ser humano, relações humanas, comportamento suicida, vamos ouvir o que essas pessoas têm para dizer e vamos qualificar a discussão. E aí a gente tem que intervir. Por exemplo, eu estou intervindo agora, eu criei uma ferramenta chamada Setembro Amarelo Online, Prevenção de Verdade, em que eu ofereço um instrumento, é um checklist, é um guia orientado de postagens. Guia orientado de postagens por quê? Para que as pessoas, nas redes sociais delas, saibam o que postar de maneira didática e pedagógica, transportando conhecimentos úteis. Porque não dá mais para todo mundo só postar a mesma coisa. Falar a melhor solução, falar a melhor opção, fala que eu te escuto, desabafa que eu estou aqui. Todo mundo já faz isso. Só que a gente tem que fechar a torneira,
A gente tem que tampar o buraco no barco por onde a água está entrando, que é a origem. Nós temos que entender as raízes do comportamento suicida e todos os fatores de risco que se relacionam com o comportamento suicida. Então, por exemplo, vai na sua postagem e escreve: falar é a melhor solução. Incentiva as pessoas a falarem, parabéns. Mas também diga como é a sua relação com o álcool, porque o alcoolismo se relaciona com o suicídio. Não vamos ficar só no falar a melhor solução. Questiona nas suas redes sociais, porque a rede social é uma plataforma de ensino e aprendizagem. As pessoas nos seguem e vão vendo o que a gente está escrevendo. Sim. Então, lá na sua rede social, coloca assim também: você acha que você tem depressão? Então, fique esperto, olha direito para isso. Não menospreza essa possibilidade de um diagnóstico de depressão, porque a depressão também se relaciona com muitos casos de suicídios. É um fator de risco importante em grande parte de suicídios. Sim. Ou você sofreu abuso na infância, sofreu abuso físico, abuso psicológico, não só de sexual, mas qualquer estresse precoce, isso pode ter fragilizado a sua estrutura psíquica. Cuida disso. Ninguém está falando que você está pensando em suicídio, mas se você não cuida dos estresses, das fragilizações psicológicas às quais você foi submetido na infância e na adolescência, pode ser que na terceira idade você desmorone, desmonte. Isso é prevenir suicídio longitudinalmente, a longo prazo. Então, não dá só no falar a melhor solução. A gente tem que falar de alcoolismo, de drogadição, de abuso, de abandono, de solidão. A gente tem que falar de tudo isso. Fatores sociais, desigualdade social. A gente tem que falar de tudo isso para as pessoas começarem, aqui eu vou encerrar, Carol, para as pessoas começarem a desabstrair. O conceito de suicídio está muito abstrato. Está muito abstrato, suicídio. Uhum. Igual amor. O que é amor? O que é amor? Está muito abstrato. Suicídio. O que é suicídio? Suicídio é o desfecho de um processo de morrência em que a pessoa viveu uma série de questões relacionadas à sua subjetividade, à sua estruturação psíquica, e a gente pode distribuir isso em fatores de risco estruturais e fatores de risco precipitantes. Então, vamos ensinar isso para as pessoas. Não vai resolver todos os casos, porque nem a humanidade é muito plural, o comportamento humano é muito diverso, nem tudo cabe dentro da teoria, mas te garanto que mais de 90% a gente ajuda. E falando um pouquinho também da importância em se trazer na mesma quantidade aí dos fatores de proteção, né? Como que a gente pode, na sua opinião, trazer isso de uma forma que as pessoas entendam a particularidade dos fatores de proteção? Porque o que é fator de proteção para mim não é para o outro, e às vezes pode ser um fator de risco para o outro, né? Como trazer isso para debate, na sua opinião, Leonardo? Na minha opinião, para começo de conversa, eu fui professor por 22 anos, Carol, então eu tenho uma forma de enxergar as coisas com um olhar de professor, tentando entender como é que o aluno vai captar. Isso se chama didática. Como é que a gente vai transpor, transportar, fazer com que o conhecimento chegue para as pessoas, né? Então, a gente tem que cumprir algumas etapas. Então, de maneira bastante professoral ou pedagógica, eu penso que a primeira coisa que a gente tem que fazer é apresentar o mapa geral para todo mundo. Falar, olha, esses aqui são... A suicidologia já entendeu que, na média, e o Neuri Botega, que é um grande psiquiatra suicidologista, ele fala, inclusive, o livro dele está aqui. É nosso de cabeceira também. Exatamente. É o meu livro de um lado e o livro dele de outro. Tem hora que é assim, tem hora que é assim, tem hora que tem briga, assim, qual que eu vou seguir aqui. O Neuri Botega fala, né, sobre a importância da gente mastigar esses conceitos, explicar esses conceitos, fazer com que as pessoas compreendam o que a suicidologia tem a nos ensinar e a gente criar estratégias que não dá para a gente abraçar tudo de uma vez, mas se nós criarmos estratégias acessíveis às pessoas, nós vamos conseguindo modificar a visão das pessoas sobre o assunto de maneira a elas terem comportamentos mais adequados em relação à problemática do suicídio. Tanto é que o Neuri Botega, por exemplo, criou uma estratégia chamada ROC, a sigla ROC. Olha que coisa mais didática. Vê se o cara não é professor. Porque ele dá palestras no Brasil inteiro, precisava criar uma forma. Ele dava palestras no Brasil inteiro, precisava criar uma forma de falar rápido para todo mundo. Como que a gente pode criar uma cultura da prevenção do suicídio de maneira mais acessível para todo mundo? ROC, reparar o comportamento humano, que é observar o comportamento humano, né? R,
ouvir as pessoas, acolher as pessoas, e C, de conduzir para tratamento, se for necessário. Então, eu acho que a gente tem que devemos nos inspirar num exemplo desse do Neuri e sermos o mais didáticos possível. Não dá para ficar fazendo academicismos, sabe? Masmorras, torres de marfim acadêmicas, falando de maneira intelectualoide e academicista viciada, que ninguém entende nada. O cara vai lá e o maior suicidologista do Brasil cria uma sigla, ROC, reparar, ouvir e conduzir, para ajudar as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que, primeiramente, mostrar o mapa para as pessoas do que são os fatores de risco. Tem esse rol, igual eu faço no meu livro. Lá na página 31 do meu livro, o livro está aqui, ó. Eu peguei a tabelinha da Organização Mundial da Saúde. Sim. E já, página 31, meu livro tem 260 páginas. Logo na 30, eu coloquei o rol, a lista de fatores de risco, para a gente materializar, a gente tornar palpável. Isso aqui são os fatores que se relacionam com a média dos comportamentos suicidas. O Neuri Botega fala isso. Ele fala média. A suicidologia trabalha com a média. A suicidologia trabalha com a média, porque ela se debruça sobre comportamento médio, para dar referenciais para os estudiosos e para os profissionais. A gente precisa de referenciais. Agora, eu gosto de fazer essa metáfora, Carol. Imagina que a gente está andando de helicóptero, sobrevoando a floresta amazônica. A gente vai ver só as copas das árvores. A gente está vendo só a parte superior das árvores. Isso já nos ajuda a entender que aquilo é uma floresta. Você não vai achar que é um deserto ou achar que é o centro de São Paulo. Só de ver por cima, você vê que é uma floresta. Aí você já tem algumas noções. É uma floresta. É uma floresta do Cerrado, ou da Mata Atlântica, ou do bioma ao qual ela pertence. Você já vai ter uma noção só de ver a copa. Se é caatinga ou não. Já vai ter muitas noções referenciais. Aí depois você vai mergulhando. Essa árvore aqui é diferente dessa. Essa árvore é assim, essa árvore é assada, essa árvore tem certas características, essa não tem. Então, primeiramente, a gente tem que ter um conhecimento médio do que é o comportamento suicida, e aí a lista de fatores de risco nos ajuda a entender o que se relaciona direto ou indiretamente com o comportamento suicida, para educar as pessoas. Aí você vai pegar lá desigualdade social, transtornos mentais, abuso de substâncias psicoativas, tipo alcoolismo, que é um transtorno mental, esquizofrenia, você vai pegar violências físicas, você vai pegar um punhado de fatores. As pessoas vão ter noção. Então, para eu fazer prevenção de verdade, por isso que eu falo prevenção de verdade, eu tenho que combater o alcoolismo. Eu tenho que combater o abuso infantil, o abuso sexual, o estresse psicológico precoce nas crianças. Eu tenho que distribuir renda, eu tenho que gerar oportunidades de trabalho, eu tenho que combater a desigualdade social, eu tenho que combater os preconceitos contra os gays, contra as minorias, temos que combater o racismo, temos que combater o machismo, porque se não ensinarmos essa lista de fatores de risco, a gente vai ficar falando de prevenção de suicídio de maneira abstrata. Como se o suicídio fosse uma chave que do nada virou na cabeça da pessoa e ela resolve se matar. E que não tem a ver com preconceito, não tem a ver com desigualdade, não tem a ver com miséria, não tem a ver com violências, não tem a ver com privação de oportunidades. Não haja caso em que a disfunção orgânica se explique por si mesma. Sim. Te garanto que é a minoria. Te garanto que é a minoria violentamente, absurdamente, absolutamente minoria. Exceção da exceção. O grosso dos suicídios, a própria Organização Mundial de Saúde, o Neuri Botega fala isso, eu falo isso no meu livro, 75% dos suicídios acontecem nos países de baixa renda. Ora, isso tem uma causa social profunda. Negros se matam mais do que brancos, tem uma causa, pelo menos a tentativa, tem uma causa social profunda. Sim. Mulheres tentam mais que homens, numa sociedade machista, é mais do que compreensível isso. Então, muita coisa para a gente entender. Aí você põe a lista de fatores de risco e depois a lista de fatores de proteção. Aí você deu a bússola para as pessoas. Aí depois você mergulha na floresta e vê caso a caso. Aí você vai ver caso a caso. Falta essa conscientização de quem... Não vou nem falar de profissionais da saúde, porque hoje, e eu amo essa pluralidade,
da gente trazer diversas áreas, antropologia, sociologia, tem muitas pessoas agora de emissoras, jornalistas, trazendo a temática, mas eles focam apenas na parte de prevenir o suicídio. E prevenir só o suicídio é como se a gente estivesse remediando uma situação. Quando a gente pega fator de risco, fator de proteção, história individual, que mais acomete as pessoas, e traz isso, a gente previne o suicídio. A gente não remedia só o ponto final ali, que seria o suicídio. E pensando... Pode falar. A gente não fica enxugando gelo, só isso. Tampando o sol com a peneira. Pensando agora que a pandemia pode ter colaborado e muito para que casos de saúde mental venham mais à tona, que é o que a gente diz da quarta onda, das pandemias, né? Quando a gente fala que o impacto de tudo, de todas essas fases, de primeira, segunda e terceira onda que a gente está passando, vão vir em saúde mental lá na frente. Qual que é a sua espera? O que você acha que a gente vai enfrentar nesse cenário aí pós-pandêmico? Nós já estamos enfrentando, né? Porque nós já temos indícios da ampliação das tentativas de suicídio e da efetivação de suicídios. Basta conversar com qualquer bombeiro. Uhum. Conversa com o bombeiro. É isso que eu estou falando. Desce. Sabe aquela expressão desce daí, Alice? Desce. Põe o pé no chão. Vamos descer dos centros, das academias, das torres do saber que não põe o pé no chão. Vamos pôr o pé no chão e vamos lá no meio da rua conversar com um bombeiro. Conversa com qualquer bombeiro. Bombeiro, me fala aqui, amigo. Tem muito mais ambulância correndo nas ruas. Isso tudo é pandemia, isso tudo é gente que entrou numa crise de falta de ar e chamou o SAMU, chamou os bombeiros. Eu já fiz isso. Eu moro aqui num apartamento a 2 quarteirões da principal avenida da minha cidade. O tempo inteiro virou assim, sinfonia onipresente, sirene de bombeiro. Não era assim. Eu moro aqui há 2 anos, não era assim. Aí eu fui conversar com policiais e com bombeiros. O que está acontecendo? Eles falaram assim, olha, sim, tem muito caso de gente que travou na respiração porque o vírus bloqueou e aí ligou para o SAMU, ligou para o bombeiro, mas você não tem noção a quantidade de tentativas de suicídios que nós estamos socorrendo. A moto. Que nós estamos, moto. Que nós estamos sendo demandados. Então, metade é Covid, metade é tentativa de suicídio. Então, já tem uma narrativa. Já tem uma narrativa por parte dos profissionais que lidam com isso. Conversa com as enfermeiras dos hospitais públicos, conversa com os médicos socorristas, plantonistas dos hospitais públicos, com os policiais da sua cidade, conversa com essa turma que socorre da linha de frente, você vai ver. Tentativa de suicídio, tentativa de suicídio, tentativa de suicídio. E a gente sabe que no Brasil, o Ministério da Saúde trouxe esse dado em setembro do ano passado. Em setembro de 2019, a consumação de suicídios foi maior do que em setembro do que no ano de 2018, que já foi maior que no ano de 2017. Nós somos um dos 17% de países no mundo em que o suicídio está crescendo. Está crescendo. Aqui, o Brasil aqui e os Estados Unidos lá em cima. Então, você pega 2 países poderosos, né? O Brasil no Cone Sul e os Estados Unidos no Cone Norte, estão puxando os índices de suicídio da América para cima. Enquanto em 83% dos países, isso está no meu livro, em 83% dos países os suicídios estão diminuindo. Porque enfrentaram o problema, políticas públicas, desabstraíram o problema. Vou te dar um exemplo do que o Japão fez. Bullying é violência, é estresse. Bullying é fator de risco para suicídio infantil e juvenil. Não estou dizendo que é causa única, suicídio é multicausal, plurietiológico, etc. Mas se relaciona. O que o Japão fez? Lei anti-bullying. Começou a obrigar professores a denunciar quem provoca bullying na sala de aula. Então foi direto na raiz do fator de risco. Entendeu? Conta essa história no meu livro. Alcoolismo é fator de risco, não é causa única, se relaciona, etc, etc. O governo russo foi direto na dificultação para jovem acessar a vodka, que na Rússia bebe vodka como a gente bebe água. Então ele começou a dar o acesso de jovens à vodka. Foi direto na raiz do problema. Não é ficar só falando do suicídio como um fenômeno abstrato. É importante fazer isso, mas só isso não é prevenção de verdade. E isso também parte, Leonardo,
intencionalidade do nosso Estado, de criar políticas que tenham foco realmente na prevenção do problema e captar. E isso também vem muito das nossas notificações, né? E o quanto o suicídio ele passa por uma subnotificação, por N motivos e variáveis, desde preconceito, tabu, até mesmo a dificuldade em se estabelecer o protocolo para comprovar que foi um suicídio, né? Isso acaba atrasando um pouco a gente conseguir e lutar com políticas públicas. E aí, talvez a gente use esse canal para mostrar para as pessoas o quanto algumas políticas só são atingidas quando a gente sai do nosso papel aqui de individualidade, de ser humano individual, acata a nossa responsabilidade social e vai fazer alguma coisa em prol da sociedade, né? Como criar um núcleo. Como criar a ONG. Criar ONG, criar núcleo, chamar sua comunidade, ver o que está acontecendo ali, se aproximar da sua comunidade, da sua vizinhança. Quantos prédios a gente sabe que a pessoa se mata e o vizinho do lado fala, nossa, eu nem sabia quem era essa pessoa. A gente não sabe o que a pessoa está passando, você não sabe se você vai precisar de ajuda um dia. Estabelecer comunicação, se aproximar das pessoas. Bom, para a gente encerrar, para não te usar muito também, né? Eu queria que você deixasse um recado à sua vontade, para a gente fechar aí, ou com Setembro Amarelo, com Saúde Mental, Janeiro Branco, o que você achar mais propício para a gente fazer um encerramento aqui do nosso bate-papo. Obrigado, Carol. E divulga seu livro. Divulga seu livro aí para a gente. Antes eu quero fazer um questionamento, porque você falou sobre a subnotificação, né? Sim. E a subnotificação é um problema que também está na raiz que enfraquece o poder de criação de políticas públicas, porque se você não tem dados, se você não tem números, se você não tem evidências, como é que você vai fundamentar o surgimento de políticas públicas, etc. Mas, por que dessa subnotificação? Por que esse desprezo a uma ferramenta tão importante que é a notificação para gerar fundamentos técnicos e gerar políticas públicas? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você deixar de pagar seu imposto de renda, o governo vai perceber. Se você deixar de pagar os seus impostos, o sistema não tem subnotificação. O sistema consegue detectar ali na entrelinha se houve como é que chama? Sonegação, né? Sonegação. Então, o sistema é inteligente, ele é ágil, ele é esperto, ele é capaz, ele é célere, ele é dedicado a captar sonegação de impostos. Ele é dedicado a captar sonegação de qualquer tipo de recurso que interesse ao Estado. Ele é muito esperto para identificar quem vota, quem não vota nas eleições. Ele é muito esperto, né, para identificar a sua renda e quanto você deve, então, pagar de imposto. Ele é muito esperto para o que interessa ao sistema de poder, às relações de poder da nossa sociedade. O sistema é muito esperto. Se você começar a pregar o antissistema, se você começar a pregar críticas à maneira como as coisas funcionam, logo o sistema percebe que você é uma pessoa crítica, encrenqueira, questionadora, ainda mais em tempos fascistoides como nós estamos vivendo, né, no Brasil 2020. Tempos bastante obscuros, né, de desconstrução da democracia. O sistema é muito ágil para detectar o que ele tem interesse em detectar. Agora, vidas perdidas para o alcoolismo, para as drogas, para a violência doméstica, para o racismo, o machismo e para o suicídio, o sistema não se interessa em detectar. Uhum. E por que ele não se interessa? Infelizmente, e eu falo isso em palestras, eu vou fazer uma comparação aqui pesada, mas é a esse serviço que eu estou me propondo, é desabstrair a questão. É falar, desce daí, Alice, vamos pôr o pé no chão, porque enquanto a gente fica na masmorra da elucubração abstrata, as pessoas estão se matando. Uhum. Então, vamos pôr o pé no chão. Vou usar uma comparação pesada. Você já viajou, Carol, de carro? Tá lá na estrada, dirigindo o carro. Aí você passa pelo interior do país, você está atrás de um caminhão carregado de soja, ou carregado de milho, carregado de algum grão. Aí ele passa na porta de uma cidadezinha, tem um radar para diminuir a velocidade, aí tem um quebra-mola, aí quando o caminhão passa, você está atrás, ele passa em cima do quebra-mola, cai um punhado de soja dele, cai um punhado de grão de milho. Uhum.
Por que o caminhoneiro não para? Por que o Ministério dos Transportes não para catar essa soja, esse milho que foi derrubado, que os pombos, os passarinhos aproveitam as margens das rodovias? Por que eles não param para catar? Porque o que cai é insignificante perante a quantidade de soja ou de milho que ainda está dentro do caminhão sendo transportado para o seu objetivo. Infelizmente, para as relações de poder da sociedade brasileira, as pessoas que morrem no suicídio, ou no alcoolismo, ou no machismo, ou no racismo, ou na criminalidade, elas são não é em número suficiente para atrapalhar o sistema. O sistema não, dentro da sua insensibilidade, dentro da sua, eu diria, maldade política, dentro das engrenagens dos interesses do poder, essas vidas perdidas para o suicídio, para o alcoolismo, para o racismo, para o machismo, para o feminicídio, essas vidas perdidas, o sistema não dá valor a elas. Por quê? Porque ainda tem mão de obra demais, tem carne humana demais para ser moída nas engrenagens de poder da sociedade, nas fábricas, nas esteiras de produção, nos jogos políticos, nas eleições, ainda tem gente demais servindo ao sistema. Então o sistema não se interessa por essa perda que para ele é irrisória. Para o sistema das engrenagens de poder da nossa sociedade, e não para o irmão que perdeu o ente querido, e não para o pai que perdeu o ente querido, não para a filha, não para nós que estamos aqui, né? Então, eu faço essa comparação para chamar a atenção. Toda vez que eu dou palestras, mesmo que seja para empresários, eu falo, olha, infelizmente, as relações de poder da nossa sociedade, elas não estão interessadas nas perdas periféricas. Para o sistema de poder, são perdas periféricas. Para nós, são perdas centrais. Isso também traz o quanto eles se preocupam em manter uma imagem atrás de números, né? Não, os nossos números de suicídio são baixos perante não sei quem, então não vamos subnotificar. E entra também, Leonardo, a questão da gente passar essa psicoeducação para todos os públicos, porque a gente escuta, já aí lendo aí com prevenção de suicídio, a gente escuta o quanto tem médicos religiosos que acreditam que não é bom, não é positivo, escrever atestados de óbito, que não querem se submeter ao processo aí de fechar uma morte por suicídio, de famílias que não querem carregar no seu histórico mortes por suicídio, e a psicoeducação nesse caso é para eles entenderem que não é só o atestado, né? Não é só aquele ato, mas que isso é muito maior, que isso vai colaborar para que a gente chegue com fatos e evidências palpáveis, concretas, alarmantes, e fale assim, ó, Estado, tá aqui, ó, vocês vão fazer alguma coisa ou não? Essa psicoeducação, ela é muito maior do que só falar sobre suicídio, do que só trazer o superficial. Quer falar do seu livro? Você falou da mensagem final, né, Carol? Isso. Vou deixar, aqui está o meu livro, que qualquer amigo, qualquer amiga pode adquirir, entrando no meu site, leonardoabraão.com.br. Eu vou colocar também embaixo. Abraão escreve com H, Abraão. Abraão. leonardoabraão.com.br. Você acessa meu livro, compra meu livro, e toda encomenda eu abro o livro, tiro do saquinho e faço uma dedicatória nominal, tá? Porque eu acho legal. Vou cobrar. Eu acho legal, eu acho importante a gente começar a... Isso também desce daí. Você comprou um livro meu, olha, eu escrevi para você ler. Então você comprou, vai em meu nome, por que não pode ter seu nome aqui? Nós temos que pessoalizar, nós temos que tornar de novo o nosso relacionamento mais espontâneo, mais intimista. Não pode ser tudo processo, esteira produtiva. Vende livro, vende livro, vende livro, e não sei onde vai parar o livro, quem vai ler o livro. Então, toda palestra, nem que demore 2 horas, eu faço questão de cada um que comprou meu livro, a pessoa tem que ter paciência e esperar na fila, para eu poder assinar, autografar. E aqui, na página 230, são 260, na página 230, o subtítulo da página 230 é: o certo é uma frase de uma música do Caetano Veloso. O certo é saber que o certo é certo. É uma música do Caetano. Por isso, mais uma vez, em nome da criação de uma campanha da saúde mental no mundo, do combate ao adoecimento emocional dos indivíduos, e em especial
em nome da difusão de iniciativas e de conhecimentos dedicados à prevenção do suicídio entre as pessoas, importa que ações, empreendimentos e atividades consagradas a esses fins sejam incentivadas, como a iniciativa Sobreviver. É importante que a gente estimule e incentive iniciativas como a Sobreviver. Como o checklist Setembro Amarelo Online, Prevenção de Verdade, que é o checklist que eu lancei para fazer o Setembro Amarelo 2020, né? Tem que incentivar, tem que ser trabalhadas, tem que ser pesquisadas, valorizadas, aplaudidas, apoiadas, enriquecidas, comunicadas e propagadas por todos aqueles que sabem do potencial benéfico, preventivo e transformador que informações, posicionamentos e atitudes possuem em relação aos psiquismos das pessoas. O saber salva vidas. Conhecimentos salvam vidas. Então, a gente tem que estimular, apoiar iniciativas que fazem com que conhecimentos entrem em circulação. Então, essa live, esse vídeo, esse debate, as postagens, nós temos que estimular. Não dá para a gente achar que a vida se resume à dança dos famosos. Não dá para a gente achar que a vida se resume ao show do milhão. Nem sei como é que chama essas coisas. Já nem existe mais. Fala Sônia Abrão, sei lá. Pense em outra coisa. Não dá para achar que a vida se resume a abrir mais uma lata de cerveja e curtir a vida, porque a vida é isso. As pessoas estão se matando, as pessoas estão se matando e se matando. Sim. Então, conforme canta Caetano Veloso em O Estrangeiro, o certo é saber que o certo é certo, segue agora uma lista com algumas valiosas histórias e valiosas iniciativas individuais, coletivas, públicas e privadas em nome da maior riqueza da humanidade, a sua saúde mental. Aí eu criei uma lista, tá em negrita aqui. Sim. Uma lista de iniciativas em prol da saúde mental. Na próxima edição do livro, eu vou colocar mais uma iniciativa aqui, mais um pontinho. Qual? Sobreviver. Sobreviver. Então tem aqui a Frente Universitária de Saúde Mental, lá da USP. Tem professoras criando métodos contra bullying em escolas, professores criando peças de teatro contra bullying. Tem o exemplo da República da Coreia para combater o suicídio, exemplo do Canadá, exemplo do que foi feito na Rússia. Então, tá aqui. Quer ler meu livro? Aqui não dá tempo, né? Tá no seu site? Tá no meu site. Tá, eu vou colocar aqui, vou colocar suas redes também para as pessoas acompanharem aí tudo que você está fazendo online, para as pessoas seguirem você, te acompanharem e ver o fantástico trabalho que você se propõe a fazer. Leonardo, mais uma vez, em nome do Sobreviver, muita gratidão por todo o seu trabalho e por participar aqui com a gente, mais uma vez. Parabéns também, viu? Um trabalho, veja o que é a humanidade, Carol. Somos 9 bilhões de pessoas, quebrando pedra, pintando parede, fazendo móveis, levantando prédios, colhendo frutos. Todo mundo contribui com algum trabalho. O seu trabalho encontrou o meu trabalho e agora a gente está construindo um prédio de informações. A gente está levantando um edifício de informações para as pessoas. Um trabalho multiplica outro trabalho. Obrigado. Obrigada de novo. Somos guerreiros nesse lugar.